Com tantas dúvidas na lista de ministros do futuro governo, tantos ministérios a serem preenchidos, nesta terça-feira nós tivemos praticamente uma definição e abrimos o prime time com isso. O presidente eleito Lula convidou Simone Tebet para assumir a pasta do planejamento e assim formar uma parceria com Fernando Haddad, que já foi confirmado no Ministério da Fazenda na primeira leva de anúncios feitos pelo futuro presidente. A sinalização teria sido positiva por parte da senadora para assumir o planejamento. O anúncio deve vir amanhã, mais tardar na quinta-feira. Nós já mostramos a reação do mercado financeiro com Fernando Nakagawa e sobre essa aparente definição no planejamento, eu converso com o comentarista de economia, Aode Cunha. Aode, boa noite, muito obrigado por estar com a gente mais uma vez, bom revê-lo. É impossível a gente começar essa entrevista, Aode, e não destacar com você essas que parecem ser contradições, conflitos, choques entre Simone Tebet, que na campanha à presidência defendeu desestatizações, privatizações, PPPs. Ela vai ter problemas neste governo Lula, Aode? Boa noite, Márcio. É um prazer voltar a falar aqui contigo e quem nos assiste no Prime Time. Eu acho que, primeiro, é uma ótima escolha. A Simone Tebet fez um programa muito completo de governo, foi muito bem assessorada pela Helena Landau nessa frente, com ótimos economistas que participaram em vários pontos relevantes, né, do programa econômico dela. É um programa, sim, pró-mercado, liberal, moderno, eu diria. A Ministério de Planejamento tem vários órgãos muito relevantes, né? Ele tem uma Secretaria de Orçamento, ele tem a Secretaria de Assuntos Internacionais, que lida com financiamentos internacionais, o IPEA, o IBGE, é uma estrutura grande. A grande questão, e a pergunta relevante, é se a Simone vai poder levar esse time, um time qualificado e um time que, como você está destacando, pensa em alguns aspectos de maneira diferente em relação ao ministro Haddad e parte da sua equipe. A Simone defendeu na campanha teto de gasto, defendeu privatizações, concessões. Então, eu acho que essa é a pergunta relevante, né? Como que isso vai funcionar na prática, mas ela, com um time bom, que trabalhou no plano de governo dela, é uma ótima escolha no meu ponto de vista. Mas, só para a gente ficar mais claro, o que pode significar um choque de visões, de fundamentos, de projetos entre ministros do Planejamento da Fazenda? Fernando Nakagawa falou no primeiro bloco, é normal haver esse tipo de atrito dentro de uma equipe econômica. Não houve agora com o ministro Paulo Guedes, no Ministério da Economia, já que era um ministério só com Paulo Guedes ali. Mas agora, com esse desmembramento da economia, entre planejamento, fazenda, indústria e comércio, o que pode acontecer com essas visões distintas em choque? Mas tem se falado muito desses temas, né, como privatizações, concessões, mas eu acho que o principal ponto é efetivamente um alinhamento em relação ao tema do orçamento público, né, onde, afinal, está ali tudo que o governo arrecada, tudo que ele gasta, e, portanto, um alinhamento sobre qual é o tamanho do gasto público, como é que se faz a avaliação de prioridades em relação ao gasto público. Tudo isso eu acho que é muito relevante, né? Tem uma visão talvez predominante hoje, que se viu na PEC, né, de transição, que é de uma expansão adicional do gasto público, né, que gerou toda uma discussão sobre o quanto que ia crescer a dívida pública, impacto disso sobre taxa de juros. Agora, isso não vai se dar agora só nesse momento. No ano que vem tem de novo essa discussão, 2024 tem de novo essa discussão. Então, uma afinidade neste debate, neste embate entre fazenda e planejamento, no bom sentido, você não pode ter posições muito divergentes. Então, eu acho que essa é a grande pergunta que fica daqui para frente. E nessa grande sopa do futuro governo, tem ainda o Ministério da Indústria e Comércio, outro desmembramento do Ministério da Economia, e já sabemos, Geraldo Alckmin vai ser o ministro. Mas aí a gente olha para a próxima eleição presidencial, 2026, quando poderemos vir a ter 3 candidatos fortes vindos da área econômica. Geraldo Alckmin, também vice-presidente, Fernando Haddad, que a gente sabe a preferência que Lula tem pelo nome dele, pelo menos nesse momento, e Simone Tebet, que foi tão bem na eleição esse ano, 5% de votos, nem é tão grande assim, mas se destacou, apareceu, saiu maior do que entrou. Te preocupa essa disputa que pode vir a acontecer em 2026 com esses 3 nomes da área econômica?
acho que é um cenário possível, mas talvez ainda seja cedo para dizer que essa é a principal preocupação. Mas acho que a principal preocupação agora é que nós tenhamos uma boa coordenação entre esses diferentes ministérios, como você falou, né? Eles têm intersecções, eles trabalham juntos em vários aspectos, seja no aspecto de definição do gasto público, financiamento, subsídios ao setor privado. Não são só os três, nós vamos ter os bancos públicos também, né? BNDES, Caixa Econômica Federal. Então, eu acho que a maior preocupação, pelo menos no início, de governo, é ter uma afinidade, um alinhamento, uma concordância de posições para que um não sinalize para um lado, para um direcionamento da economia e o outro para o outro, porque isso não funciona. Nós já vimos isso, por exemplo, lá atrás no governo Dilma, onde nós tivemos Joaquim Levy, no Ministério da Fazenda, né, desalinhado com os outros ministérios e acabou ficando um ano só, apesar de ser um excelente economista. Então, a minha maior preocupação nesse momento é ter um governo com boa coordenação e com mínimo de afinidade de pensamento na área econômica. Essa sua preocupação me leva a uma pergunta básica. Você concorda com esse desmembramento do Ministério da Economia, que o governo Lula já mostrou que vai fazer? Na verdade, eu pergunto se rendeu o desenho feito por Paulo Guedes nesses 4 anos de super Ministério da Economia que ele montou e ele teve nas mãos. Eu acho que, por exemplo, o desmembramento do Ministério do Planejamento, eu acho que dá para funcionar bem, Ministério da Fazenda e Ministério do Planejamento. Tem muito desmembramento, por exemplo, a recriação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, eu não prefiro esse desenho, porque eu acho que é um desenho, muitas vezes, que põe em conflito decisões da área econômica, com demandas nesse segmento. Então, eu ficaria no meio termo. Eu acho que o ideal, a gente já viu bons funcionamentos quando há alinhamento de posicionamento e divisões de Ministério da Fazenda e Ministério do Planejamento. Mas o fato é que, fato da vida, isso já está decidido, haverá esse desmembramento. Então, dado isso, o relevante agora é que você não pode ter visões conflitantes entre essas diferentes áreas, porque elas vão ter que atuar em conjunto, né? Seja na elaboração, na execução do orçamento, a definição de carga tributária, gastos tributários ou chamados incentivos fiscais, política industrial, tudo isso está muito ligado e não tem como você ter opiniões muito divergentes nessa área. Eu conversei com Audi Cunha, comentarista de economia. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação com a gente. Desde já, feliz 2023, Audi. Boa noite. Obrigado, feliz 2023 para você e para todos que nos assistem. Muito obrigado.